Sejam bem-vindos à semana 8 do curso de Robótica do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nessa semana, o nosso tema é modelagem dinâmica de robôs. Nós vamos começar pela parte teórica, vou mostrar para vocês a formulação lagrangiana para obter a dinâmica de robôs manipuladores dos braços robóticos que a gente vem estudando. E na semana que vem, nós vamos falar sobre a simulação computacional. Então, a gente vai para o Adams e para o MATLAB simular o mesmo exercício teórico que a gente vai fazer nessa semana desse vídeo aqui. Então, começamos aqui pela parte teórica, né, da formulação lagrangiana de dinâmica dos manipuladores, né. De maneira geral, nós temos duas metodologias, né, principais aí para poder obter o modelo dinâmico de robôs manipuladores, como a gente vem estudando. A primeira é Newton-Euler, né, que é a metodologia que vocês aprenderam lá em dinâmica das máquinas, né, para obter as equações dinâmicas dos mecanismos lá. Toda aquela metodologia é aplicável aqui, né, para os robôs manipuladores. Então, vocês partindo do diagrama de corpo livre de cada um dos braços do robô, né, de cada uma das partes ali do robô, vocês conseguem obter, né, as equações de força e torque nos atuadores. Esse é o nosso principal objetivo, né? Para que serve o modelo dinâmico? Nós estamos interessados no modelo dinâmico para conhecer qual é o torque necessário nos atuadores rotativos e qual é a força necessária nos atuadores de movimento linear, né? Então, imagine que você quer projetar o robô e precisa saber, né, o tamanho do atuador, qual o torque, no caso de atuadores rotativos, e qual a força, no caso de atuadores lineares, que é necessário para poder executar o movimento desejado. Então, novamente, as entradas do nosso problema são as posições, velocidades, e vocês vão ver também as acelerações das articulações, né? De tal maneira que o robô mova o seu elemento terminal, né, no espaço cartesiano, em x, y, z, e gire, né, conforme a orientação desejada aí por elemento terminal. E com isso, com todo esse movimento sendo executado, a gente vai desenhar a curva dos esforços dos atuadores, né? Então, de maneira geral, né, quando eu falar esforço, eu estou querendo dizer aí dos torques e das forças nos atuadores. Então, nosso objetivo aqui é desenhar o gráfico, né, de como os esforços dos atuadores variam ao longo do movimento. Para isso, a gente precisa do modelo dinâmico. Como eu vinha dizendo, então, a gente pode obter essas equações que representam os esforços a partir da metodologia de Newton-Euler ou ainda de Lagrange. As equações de Lagrange aplicadas aos mecanismos robóticos, então, é o foco aqui dessa nossa aula e aqui da nossa disciplina, tá? Eu costumo dizer que aqui no curso, né, vocês vão ver cada hora uma metodologia diferente, de tal maneira, né, que no problema real, caso venha trabalhar com esse tipo de projeto, vocês possam escolher aquele que mais se encaixa, né, no problema que vocês vão encontrar. Então, como vocês já aprenderam o Newton-Euler, o nosso objetivo aqui é aumentar, então, essa bagagem aí de conhecimento, essas ferramentas de modelagem teórica, vendo aqui, nesse caso, a aplicação das equações de Lagrange. O que eu quero dizer com a aplicação da equação de Lagrange? Não é o nosso foco aqui deduzir as equações de Lagrange, né, passar por toda a teoria das equações de Lagrange, tá? Para quem tem um interesse, né, em
conhecer melhor como deduzir essas equações, as diferentes aplicações das equações de Lagrange, nós temos, né, a disciplina eletiva de mecânica com atualmente o professor Hanna, né, ministrando, que é de mecânica geral, né? Então, nessa outra disciplina, você pode ter o conhecimento aí, obter todo esse conhecimento teórico por trás das equações de Lagrange. Aqui, no caso, nós vamos aplicá-la, né, para poder obter, então, o modelo dinâmico do robô, levando em consideração alguns pontos aqui. Quais são eles? Primeiro, desprezamos a existência de atrito e de folga nas articulações, tá? Então, na prática, né, você pode ter ali um motor que tem alguma folga, né? O que significa uma folga? Significa que quando o motor está travado, se você for lá e exercer um esforço, né, ele gira, né, mesmo gira em falso ali, né, mesmo sem você mandando ele girar, se você forçar o motor ali, você provoca um movimento ali, ele tem uma folga no giro ou na atuação linear. Então, aqui a gente está desprezando essas possíveis folgas ou atrito, né? Atrito quando você manda o motor girar e tem alguma coisa impedindo esse movimento, né? Ali pode ser alguma impureza ali, alguma sujeira que tem ali, ou mesmo no caso de atuadores hidráulicos, você pode ter, né, ali um problema no fluido que está sendo utilizado no atuador, enfim, estamos desprezando esse tipo de variável no nosso problema também. Também vamos desprezar aqui as forças de contato, né? Então, eu não estou considerando que o meu robô vai chocar, vai bater, vai trombar com nada, né? E nem que ele esteja encostando no solo ou em algum objeto e tendo uma força de reação desse encontro com outro objeto. No nosso caso aqui, a gente também vai desprezar esse tipo de força externa, né? Digamos assim. Aqui a gente também vai desprezar a ausência de cargas externas. Então, se eu quiser simular o robô carregando, né, algum objeto, né, transportando alguma carga ou algo que possua, né, uma massa relevante, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar que essa massa pertence ao último corpo do nosso robô, né? Então, na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a massa do nosso elemento terminal, tá? Então, a gente soma a massa do objeto transportado à massa do elemento terminal, né? Do corpo ali no qual o elemento terminal está fixado, e aí a gente tem como se o robô tivesse um elemento terminal pesando mais, né? Então, a massa do próprio elemento terminal já vai aparecer do nosso modelo. Então, na prática, a gente está ajustando para levar em consideração essa carga, essa massa transportada, caso a gente queira esse tipo de simulação, ok? Então, essas são as considerações do nosso modelo aqui. Fora isso, né, aquilo que a gente já viu, nós estamos trabalhando aqui com mecanismos multicorpos, com corpos rígidos, né? Então, não temos aqui a intenção de modelar os esforços no sentido de fletir, de torcer, né? E nem vibração do nosso robô. Aqui a gente está considerando apenas o movimento de corpo rígido, ou seja, translação e rotação dos corpos do nosso robô e principalmente do elemento terminal. Então, esse é o foco aqui da nossa análise. E partindo, então, dessas considerações, por que a gente estuda, né, o modelo de Lagrange? O que diferencia ele, principalmente, do modelo de Newton-Euler?
o fato de Lagrange considerar uma análise energética do mecanismo, né? Ou seja, se eu estou falando de energia, eu estou falando, né, aqui de grandezas escalares. Portanto, não estou preocupado, né, com diagrama de corpo livre, como eu tinha lá em Newton, em definir os vetores de sentido, direção de cada um dos vetores. Aqui não, aqui a gente faz uma análise escalar, portanto, não é necessário essa abordagem vetorial como em Newton, né? A segunda diferença aqui de Lagrange é que as equações elas vão nos dar os esforços nas articulações, portanto, né, já que eu não considero uma análise vetorial, portanto, os esforços que a gente chama de esforços generalizados. O que significa isso? Os esforços generalizados significam os esforços na direção do atuador, né? Então, quando eu calcular a força, quando eu calcular o torque, são grandezas vetoriais. Portanto, eu parto de um modelo escalar para calcular grandezas vetoriais, né? Como que isso é feito, né? A análise é toda escalar, portanto, não necessito preocupar com os vetores. Porém, no final, quando a gente calcular os torques e as forças, esses esforços estarão indicados, né, por um vetor na direção do atuador, né? A direção do atuador já é um vetor conhecido por nós aí, né, que desde lá de Denavier-Rattenberg, que era representado sempre pela direção Z, ou seja, a direção da junta, na direção da junta vão aparecer esses esforços que a gente vai estar calculando. Isso vai ficar mais claro para vocês à medida que a gente for fazer os exercícios, ok? Então, começando aqui, já que a análise é escalar por energia, né? A primeira energia que a gente vai precisar de calcular para cada um dos corpos aí, né, do nosso robô, né? Partindo da primeira junta ali, o primeiro corpo, com respectivamente o seu centro de massa, depois o segundo corpo com o seu centro de massa e assim por diante. Nós vamos para cada um dos corpos calcular a energia cinética e a energia potencial, certo? A energia potencial gravitacional. A energia cinética, como vocês podem ver aqui, ó, ela vai ser dada, né, KI, porque eu vou ter uma energia, como eu disse, para cada corpo, para cada elo do nosso robô. Ela vai ser dada pela soma de duas componentes aqui, ó. A primeira, né, meio de m v quadrado, ou mv quadrado sobre 2, que é exatamente energia cinética devido à velocidade linear do mecanismo, sendo que a velocidade linear a gente já aprendeu a calcular lá no nosso modelo cinemático. Mais uma segunda componente aqui, que é meio de ômega transposto I ômega. Essa componente aqui, né, poderia falar também I ômega ao quadrado sobre 2, né, de maneira escrito de maneira escalar e não matricial, como está aqui. O que a gente teria? A componente da energia cinética devido à velocidade angular, que também já aprendemos a calcular lá na análise cinemática. Portanto, para cada um dos corpos, eu vou precisar da velocidade linear e da velocidade angular do centro de massa, que é o que a gente já aprendeu lá na análise cinemática. Vou somar, então, ambas as componentes de energia devido à velocidade linear e devido à velocidade angular, e assim eu vou ter a energia cinética de cada um dos corpos. Em seguida, nós vamos calcular a energia potencial de cada um dos corpos, portanto, o I, para indicar I do iesmo elo, ou do iesmo corpo, né? E como que a gente calcula a energia potencial? M de H, né, da maneira como a gente aprendeu lá, e aqui eu estou escrevendo o H de uma maneira um pouco diferente, por esse vetor P. Esse vetor P, como a própria equação indica, né, vai nos dar a altura do centro de massa de cada um dos corpos. Porém, de onde que a gente vai pegar essa informação da altura, né, aqui no nosso mecanismo? A altura vai ser, digamos que estejamos usando aí o referencial do Adams, né,
O eixo Y é o eixo que aponta para cima, né? Então, em cada uma das matrizes T0 CMI, ou seja, a matriz lá do MGD que relaciona a passagem da base para cada um dos centros de massa, a gente vai pegar então a coordenada Y, que vai nos dar a altura de cada um dos corpos, tá? Então, essa informação vai vir lá do MGD, tá? Lá da coordenada Y, da posição de cada um dos centros de massa, que vem da matriz T0 CMI, ok? Para cada um dos centros de massa. Então, é assim que a gente vai calcular as energias cinética e potencial gravitacional para cada um dos corpos, tá? O vetor, o G aqui é o vetor da gravidade, porém aqui a gente vai considerar não de maneira vetorial e sim escalar, então apenas o valor da gravidade, né? E o P0CI, como eu disse, é o vetor que localiza aí o centro de massa, a altura dele, né, para cada um dos elos. Então, a formulação lagrangiana, ela fornece para a gente meios de obter as equações do movimento a partir de uma função escalar, como eu disse, a partir da energia, né, que vai ser dado aí pela relação da energia cinética e potencial. Que relação é essa, né? A gente chama aqui de lagrangiano de um manipulador, aqui na formulação matemática eu escrevo lagrangiano com a letra L, e entre parênteses aqui eu indico, né, que ele depende tanto das posições quanto das velocidades dos corpos do nosso robô. Por quê? Porque que o lagrangiano depende da velocidade e depende da posição? Porque, como vocês viram aqui, ó, tanto a velocidade angular quanto a linear quanto a altura vão depender, como a gente já viu, das posições e das velocidades angulares de cada uma das articulações. Portanto, a energia cinética depende das posições e velocidades de cada uma das articulações. A energia potencial vai depender do MGD, portanto, ela depende apenas das posições de cada uma das articulações. E quando eu fizer energia cinética menos energia potencial, eu tenho o nosso lagrangiano aqui, representado pela letra L, também dependendo dos valores de posição e velocidade angular, a velocidade de cada uma das articulações, né? Na prática, o que eu estou querendo dizer aqui é que são dados, né, os valores de Q e Q ponto, e calculamos K, U e, consequentemente, L. Ou seja, dados os valores de posição e velocidade das articulações, a gente vai calcular as velocidades e, consequentemente, energia cinética, que é o K. Pelo MGD, né, que depende das posições articulares, a gente vai calcular a energia potencial gravitacional, portanto, o U aqui da nossa equação. E, finalmente, fazendo energia cinética menos potencial gravitacional, a gente tem aqui o nosso lagrangiano, ok? Aqui nessa equação, né, percebam que sumiu o índice I, né, aqui da energia cinética e da energia potencial. Por quê? Porque para calcular o nosso lagrangiano aqui, ó, a gente precisa da energia cinética total, assim como da energia potencial gravitacional total. E como que a gente calcula, né, essas energias totais aí? Basta somarmos, então, todas as energias cinéticas para cada um dos corpos. Então, vou calcular a energia cinética do corpo 1, depois do corpo 2, até o corpo N, somaremos todas elas para ter energia cinética total. E da mesma forma para energia potencial, ok? Então, aqui na equação, a gente vai precisar, então, da energia cinética e potencial total, que é a soma de todas elas. Por fim, a equação dinâmica, né, do movimento, a equação que vai nos permitir calcular os esforços nos atuadores, dado aqui pela letra tau aqui, ó. Então, o que é tau I aqui? Tau I aqui é o esforço em cada uma das articulações, o I indicando cada uma das articulações. Para calcular, então, o esforço na articulação 1, por exemplo, o que a gente vai fazer? Faremos aqui a derivada em relação ao tempo da derivada do lagrangiano em relação à velocidade
perceba Q ponto I, então se eu estiver calculando para a junta 1, para a articulação 1, Q1 ponto, ou seja, em relação à velocidade da articulação 1, menos a derivada parcial aqui do Lagrangiano em relação a Q1, se eu estiver calculando o esforço para a junta 1. Então, se eu estiver calculando para a junta 2, basta substituir o I por 2, aqui eu vou ter o Q2, que indica a posição da articulação 2, e Q2 pontos, que indica a velocidade da articulação 2. Então, fazemos aqui essas derivadas parciais, depois derivo essa derivada parcial aqui em relação ao tempo, um menos o outro, vamos ter aí, então, o esforço para cada uma das articulações. Então, essa daqui é a equação de Lagrange, que vai nos permitir, de maneira aí escalar, percebam, energia escalar, né? As derivadas aqui, todas em relação ao módulo, né? Em relação a QI ponto, ou seja, derivada em relação à posição e velocidade de cada uma das articulações, nos resultando também aqui uma grandeza escalar. Porém, como eu tenho várias articulações, eu vou ter um vetor, né, para cada uma das linhas me indicando cada um dos esforços, ou seja, eu vou ter tal 1 me dando aqui o valor da junta 1, do esforço na junta 1, depois tal 2, depois tal 3, até tal N, ou seja, eu vou ter um vetor com vários esforços, um para cada uma das articulações. Se a articulação for prismática, esse esforço nada mais é do que a força necessária, né, para fazer o movimento de translação. Se a junta for rotativa, esse tal aqui já me dá exatamente o torque necessário para a articulação girar. Então, diretamente obtemos aqui os esforços nas articulações, como a gente vai ver no exercício. Eu posso, ao invés de escrever a equação do movimento dependendo do Lagrangiano, né, eu posso escrever diretamente em relação às energias, é uma outra maneira, né? Basta substituir aqui o R por K menos U, que a gente chega aqui nessa equação, então, em função das energias totais, né? Então, eu posso calcular a energia cinética total e a potencial total, fazer um menos a outra e usar essa equação aqui, ou posso diretamente usar as energias cinética e potencial a partir dessa equação aqui, né? Tanto faz, as duas equações aqui vão nos fornecer, no final das contas, os esforços em cada uma das articulações, ok? Aqui é necessário também que a gente fale sobre as matrizes de inércia, né? Porque é necessário que a gente, para calcular aqui, ó, como a gente viu, a energia cinética devido ao movimento, devido à velocidade angular, nós precisamos aqui, ó, desse I. Quem é I aqui? É uma matriz 3x3, conhecida como tensor de inércia, né? Matriz dos tensores de inércia aí de cada um dos corpos. Da mesma forma que para a componente aqui, devido à velocidade linear, a gente depende da massa, né? Então, essa matriz I, ela, fazendo uma analogia aqui, né, com o termo da velocidade linear, da mesma forma que a massa nos fornece ali, né, a resistência para poder executar, né, qual a resistência que o corpo nos impõe quando eu tenho um movimento linear, a dificuldade para se realizar um movimento linear, a matriz I, de maneira análoga, vai nos fornecer ali qual que é a dificuldade que temos para girar a resistência, né, ou, de maneira correta, a inércia no movimento angular do corpo, certo? Então, da mesma forma que a massa aqui vai depender, né, das dimensões do mecanismo, né, aqui, então, indiretamente, né, a espessura, a largura dos corpos vai influenciar, assim como também o tipo do material, né? Então, dependendo aí da densidade do material utilizado para construir o robô, nós vamos ter um valor de massa diferente para cada um dos corpos e também de inércia, né?
Essa matriz de inércia, eu acredito que vocês já viram em várias outras disciplinas aí do curso, mas não custa nada relembrar aqui, né, que ela é uma matriz 3x3, sendo os elementos da diagonal principal aqui indicando os momentos de inércia e os elementos fora da diagonal principal indicando aqui os produtos de inércia, certo? Aqui estão as equações, né? Nós não vamos calcular esses momentos e produtos de inércia nos nossos problemas, visto que não é o foco aqui da disciplina, apenas vamos pegar diretamente esse valor nas nossas simulações, né, visto que o modelo CAD, aí, o modelo CAD já vai calcular e já vai nos fornecer esses valores de inércia para a gente considerar no nosso modelo da simulação e no modelo teórico, tá? Mas é importante sempre lembrar aqui a teoria, até porque vocês vão ver que essa matriz de inércia aqui depende do referencial. Então, se eu estou considerando o referencial baricêntrico, por exemplo, o referencial do centro de massa, essa matriz possui alguns valores que são diferentes do caso que eu estiver considerando, por exemplo, o referencial na extremidade do corpo ou ainda principalmente, de um referencial fixo. Né? Então, se eu quero calcular o modelo dinâmico levando em consideração um referencial fixo, eu preciso recordar aqui de onde vem a teoria dos momentos de inércia para poder fazermos as correções, passar do referencial do centro de massa para o referencial móvel. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Vou explicar isso para vocês mais em detalhes. O que isso significa, pessoal? Vamos lá. A matriz de inércia, né, como eu disse, ela me fornece a dificuldade que o corpo tem de girar em torno dos eixos X, Y e Z. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o eixo X, imagine que eu tenho aqui a minha barra, né? Então, imagine que eu tenho aqui o meu referencial. Se eu tenho aqui X, Y e Z, a dificuldade do meu corpo, vamos pegar aqui um objeto, se eu tenho aqui X, Y e Z, a dificuldade desse objeto girar em torno de um eixo é diferente da dificuldade dela girar em torno do outro e também em torno do outro. Perceba, quando o corpo gira em torno de X aqui, ó, a quantidade de massa que está girando em torno do eixo é proporcional aqui à largura do meu objeto. Caso eu esteja girando em torno desse outro eixo, a dificuldade é diferente, em torno desse outro eixo também. Agora, imagine que eu tenho aqui o meu referencial no centro de massa. Então, quando eu girar o meu corpo, eu estou girando em torno desse ponto aqui, né? Imagine que o meu dedo aqui indica a origem, então está girando em torno desse ponto aqui central, que seria o meu referencial do centro de massa. Já se eu fixo aqui a minha origem, o meu referencial na extremidade, perceba, eu estou girando o meu corpo todo em torno da minha origem, e não só a metade do corpo. Portanto, a inércia depende do referencial, perceberam? Novamente aqui, ó, e o que eu quero dizer para vocês é que a matriz de inércia, ela depende do referencial, né? Então, se eu tenho um referencial no centro de massa, imagine, a minha origem está aqui no centro de massa e quando o meu corpo gira, ele gira em torno desse ponto aqui, tá? Então, imagine um objeto girando aqui. Agora, se eu fixo a minha origem na extremidade do corpo, agora percebam, ó, tudo isso está girando, e não a metade do corpo aqui. Tudo isso vai girar em torno desse outro ponto fixo aqui, que é a minha origem. Portanto, a minha inércia vai ser diferente, e assim para cada um dos eixos. Então, quando a gente fornece a inércia, a gente precisa falar em torno de qual referencial, tá? Então, o que a gente vai fazer para padronizar as nossas análises? Nós sempre vamos fornecer a matriz de inércia em relação ao referencial do centro de massa, tá? Então, tendo em consideração isso,
A gente sabe a inércia em relação ao referencial baricêntrico, né? Vai depender aí, como vocês aprenderam, né, lá em estática, lá em dinâmica, né, das propriedades de, de, de dimensão do mecanismo e também da densidade, né, do material que vocês estiverem considerando, e assim calcularemos primeiro, né, o software vai calcular para a gente as matrizes de inércia em relação ao referencial do centro de massa. Então, primeira coisa que a gente vai padronizar, sempre que eu estiver falando das matrizes de inércia, nós vamos estar falando em relação ao referencial do centro de massa. Bem, o referencial do centro de massa, ele gira junto com o corpo, tá? E aí eu tenho ainda um outro referencial aqui externo ao meu robô, que é o referencial global, referencial inercial. Então, se a minha inércia está sendo calculada em relação ao referencial do centro de massa, se o meu corpo gira, essa minha inércia não varia. Por quê? Porque o meu eixo baricêntrico ele gira junto com o robô. Porém, em relação ao referencial inercial, essa minha inércia está variando. Por quê? Porque o meu corpo está girando, então cada hora o meu objeto vai estar em um local. Então, se eu preciso da minha inércia nesse outro referencial aqui, que é o referencial da base, eu preciso converter, né, transformar de maneira correta, aqui técnica falando, as matrizes de inércia do referencial do centro de massa para o referencial inercial. Certo? Como que a gente corrige, né? Como que a gente transforma essa matriz de inércia do referencial do centro de massa para o referencial inercial que está parado? Basta eu conhecer, então, a matriz de rotação do corpo. Né? Qual a diferença? Quando o referencial está fixo no centro de massa e ele gira, ele está girando da mesma maneira que a matriz de rotação do corpo está me indicando que ele está girando. Então, basta corrigirmos, passando do referencial do centro de massa para o referencial inercial, considerando essa rotação do corpo. Como a gente fez na análise cinemática, todas as nossas matrizes, todas as nossas velocidades foram calculadas em relação ao referencial inercial. Aqui também não vai ser diferente. Quando eu estiver falando, então, da minha matriz de inércia, eu preciso dela no meu referencial inercial. Então, resumindo tudo que eu disse, primeiro, as matrizes de inércia dependem do referencial. Segundo, a gente padroniza em calcular sempre em relação ao referencial fixo no centro de massa. Tá? Terceiro, a partir dessa matriz de inércia em relação ao referencial do centro de massa, a gente passa para o referencial global, né, considerando a matriz de rotação de cada um dos corpos. Então, basicamente, são esses 3 pontos. Tá? Matematicamente, como que isso fica, né? Onde que aparece a matriz de inércia? A matriz de inércia, ela aparece aqui, ó, na energia cinética, né, na componente devida à velocidade angular, né, que é meio de ômega ao quadrado, né? Ou, no caso aqui, matricial, né, quando a gente estiver falando não, de x, y, z, ao invés de escrever i ômega ao quadrado, a gente escreve ômega transposto em ômega, né? Uma notação matricial aqui é mesma equação, apenas escrito de uma maneira diferente aqui, considerando, né, as velocidades linear e, as velocidades angular e a matriz de inércia como matrizes, né, cujas dimensões são o ômega vai ser 3 por 1, né, que é o ômega x, o ômega y, o ômega z, certo? Que é a velocidade angular em x, em y e z, e o I, que é a matriz de inércia, que é uma matriz 3x3, como a gente viu aqui no slide anterior. Ômega transposto, portanto, se aqui era 3 por 1, aqui passa a ser 1 por 3. Quando a gente fizer esse produto aqui, ó, o que vai dar para a gente? 1 por 3 vezes 3 por 1 vai dar 1 por 3. 1 por 3 vezes 3 por 1 vai dar 1 por 1. 1 por 3 vezes 3 por 3 vai dar 1 por 3. Portanto, 1 por 3 vezes 3 por 1 vai dar 1 por 1. Ou seja, a energia cinética é um escalar, né? 1 por 1. Ok? A gente poderia também começar multiplicando por aqui, ó, 3 por 3 vezes 3 por 1, dando 3 por 1.
depois 1 por 3 vezes 3 por 1, dando 1 por 1, certo? Então, por fim, a gente vai ter aqui, vocês percebam que essa notação matricial nos fornece aqui o valor da energia cinética. Bem, precisamos aqui ainda recordar lá a definição de momento angular, né? Quando vocês aprenderam lá a dinâmica, né? O que era o momento angular? Representado aqui também pela letra L, não confundam com o lagrangiano, tá? Aqui, momento angular, letra L, mas estamos falando de outra grandeza aqui, conforme vocês aprenderam lá em dinâmica, né? O que seria o momento angular? Seria I ômega, né? Então, a matriz de inércia aqui e o ômega das velocidades angulares. Então, portanto, se a gente substituir a definição de momento angular na definição aqui da energia cinética, eu tenho aqui I ômega, ó, percebam, que vai ser L, então vai dar meio de ômega L, certo? Então, uma maneira diferente de escrevermos aqui a energia cinética em função aqui do momento angular, tá? Além disso, a gente pode escrever o ômega e o L tanto no referencial local como no referencial global, né? Como que a gente passa do referencial local para o referencial global, né? Como que eu escrevo, como que eu converto aqui a grandeza da velocidade angular escrita no referencial local para o referencial global? A diferença é que o referencial local está girando. Então, para passar do referencial local para o referencial global, basta a gente pré-multiplicar aqui, ó, pela matriz de rotação, né? Que é essa matriz de rotação, aquela submatriz 3 por 3 lá da nossa matriz de passagem homogênea, né? Desde lá do MGD a gente vem trabalhando com essa matriz R aqui, que era a matriz dos cossenos diretores, né? Então, para passar do referencial local ômega e L para o referencial global, eu estou chamando aqui de ômega' e R', basta pré-multiplicarmos, então, pela matriz de rotação, tá? Sendo assim, a gente vai ter aqui que L' é R e ômega, né? O que a gente substituiu aqui, ó? L' não era R vezes L, né? Então, L é I ômega, então substituindo L por I ômega, nós temos que L' é igual a R I ômega, certo? Perceba que aqui, então, eu estou passando do referencial local, que é o L, ou seja, I vezes ômega, para o referencial global, pré-multiplicando pela matriz R, certo? E, por fim, a gente vai ter aqui que R I, R transposto, R I ômega, né? Substituindo, então, cada um dos termos aqui, pelos que a gente havia deduzido anteriormente, a gente vai chegar aqui, então, R I, R transposto, R I ômega, tá? Por que a gente tem isso? Ó, quando a gente faz aqui R I, R transposto, vezes R vezes ômega, o R transposto vezes o R é a identidade, né? E aí vai ficar R e ômega, que era o que a gente tinha aqui antes, ó. Então, ó, perceba, R e ômega, eu simplesmente acrescentei aqui entre o I e o ômega o R transposto vezes R, que nada mais é do que a identidade. Então, matematicamente não faz diferença, porém, fisicamente aqui, ó, a gente pode dividir esse primeiro termo em um I, né, uma matriz de inércia que a gente está escrevendo aqui no referencial inercial, né, e o R ômega sendo aqui o ômega', ó, R ômega sendo o ômega'. Apenas uma mudança de variáveis, certo, pessoal? A conclusão que a gente chega aqui, ó, é que o L', ou seja, o L no referencial global, né, vai ser, então, essa matriz I, que eu estou chamando aqui de I0, que é R e R transposto, né, como se estivesse no referencial inercial, vezes ômega', que é a velocidade angular, né, aqui, ó, no referencial global. Então, estou relacionando aqui o L no referencial global com ômega no referencial global, ok? Continuando aqui, ó, da equação 4, a gente tem, né, que a energia cinética em função do momento angular é meio de ômega L, então eu posso escrever também no referencial global ômega' e L'. E
substituindo a equação 8 na equação 9, a gente vai chegar aqui que a energia cinética vai ser meio de ômega transposto linha, ou seja, no referencial global, e ômega linha também no referencial global. E ainda, por fim, fazendo a substituição do I0, né, pela equação que a gente obteve anteriormente, a gente vai chegar, por fim, que a energia cinética é meio de ômega transposto linha R e R transposto ômega linha. O que significa isso, pessoal? Para que a gente fez toda essa dedução aqui, ó? O mais importante é a gente entender o significado aqui final, né? O restante é apenas manipulação matemática. Qual a interpretação aqui dessa equação, né? Que é isso que nos interessa aqui. Percebam, ó, eu tenho aqui ômega linha, que é a velocidade angular no referencial, né, global, que é aquilo que a gente calculou no nosso modelo cinemático, né? Lá no modelo cinemático, a nossa velocidade linear e angular era dada no referencial global, no referencial inercial. Então, exatamente aquilo que a gente tem. Tá? O R são as matrizes, né, o R e R transposto, se refere à matriz de rotação de cada um do corpo, e o I é a matriz de inércia no referencial local. Perceba que não é I', é apenas I. Então, o que significa? É a matriz de inércia no referencial do centro de massa. Então, com essa equação, a gente tem aqui o I no referencial do centro de massa, e eu tenho, pré-multiplicando aqui pela matriz R e pós-multiplicando por R transposto, eu estou passando por referencial global. E com isso, eu estou calculando a energia cinética, multiplicando ainda pelas velocidades do referencial global no referencial global. Então, essa equação vai fazer exatamente aqueles 3 passos que eu resumi para vocês anteriormente, né? Que, primeiro, a energia a gente sempre ia calcular no referencial global. Né? Segundo, que a matriz de inércia a gente sempre ia considerar no centro de massa. E depois, terceira, a gente ia passar ela para o referencial global, considerando as matrizes de rotação. Então, essa equação faz exatamente isso. Eu não preciso, então, me preocupar com a matriz de inércia no referencial global, visto que se o corpo está girando, cada hora essa matriz no referencial global vai ser uma. Né? Então, para eu não precisar de recalcular essa matriz de inércia a cada momento do movimento, devido ao giro, o que a gente faz? Pegamos o corpo na condição inicial ali, em relação ao referencial do centro de massa, calculamos a matriz de inércia, tá? Conforme vocês já aprenderem aquelas equações que eu mostrei ali para vocês. Depois, se o corpo está girando, não tem problema. Basta eu considerar, então, as matrizes de rotação e as velocidades no referencial global. Com isso, a gente vai ter energia cinética no referencial global, ok? Na prática, vocês vão ver, né, como que basta utilizar essa equação, então, para termos essa correção do referencial, visto, né, o ponto principal, que é a matriz de inércia depende do referencial. Portanto, aqui eu escrevo no referencial do centro de massa e saio com energia diretamente no referencial global inercial, como a gente gostaria que fosse e necessita que seja para a gente sempre concentrar tudo no nosso referencial inercial, certo? Vamos fazer um exemplo, então, né, saindo um pouco aqui da teoria e vendo, então, como que a gente usa tudo isso que foi falado em um exemplo aqui. Eu escolhi um mecanismo relativamente simples, né, não faz diferença a quantidade de graus de liberdade, né, como vocês vão ver, depois a gente pode extrapolar para N graus de liberdade. Escolhi um exemplo com 2 graus de liberdade, de maneira que fique fácil aqui a gente enxergar as equações, tá? Então, aqui eu tenho uma rotação em torno do Z, estou novamente escolhendo um referencial global aqui, semelhante ao do Adams, tá? Para depois a gente poder comparar as nossas respostas com a simulação. Então, essa articulação aqui gira em torno do Z, e essa é uma articulação prismática, né? Que aqui na condição inicial translada na direção X, ok?
tenho aqui ainda 2 corpos, portanto, 2 centros de massa, que eu estou chamando de N1 e N2. Pode chamar de CM1, CM2, da maneira como preferirem, tá? Então, aqui eu tenho o meu Q1, né, que é o movimento da articulação 1, né, dado por um ângulo, né? A gente já discutiu isso desde a primeira semana, quando a junta é rotativa, o valor do Q é um ângulo, né? O quanto que a junta girou. Nesse caso aqui, dado pela letra θ. Então, para ficar mais claro as nossas equações, eu vou usar θ1 para indicar o quanto que a articulação 1 girou. Tá? E aqui, Q2, né, que é o valor da posição da articulação 2, dado por D2. Então, quanto que deslocou, né, para frente ou para trás, sendo representado aqui por D2. Preciso chamar de θ1 de Q2? Não posso usar Q1, Q2, como a gente vem fazendo? Não tem problema. Eu só estou fazendo essa mudança de variável aqui para vocês enxergarem depois no modelo dinâmico, né, cada um dos parâmetros. Ficar mais fácil de enxergar. A gente ainda vai fazer outra substituição aqui, ó, para simplificar os nossos cálculos, que é a seguinte. Vou falar que essa barra aqui tem o mesmo tamanho que essa barra aqui, né? Apesar do desenho aqui não estar em escala, né? Vou considerar que a distância daqui até aqui seja L1, portanto, daqui até o elemento terminal também seria L1. E, consequentemente, né, metade da barra vai ser L1 sobre 2. Então, daqui até aqui L1 sobre 2, daqui até aqui L1 sobre 2, daqui até aqui L1 sobre 2, daqui até aqui L1 sobre 2. Ok? Então, qual que eu vou substituir, então, o comprimento da base até o centro de massa 2 por L2. O que vai ser L2? Vai ser L1 sobre 2 mais L1 sobre 2, mais o quanto a articulação 2 translada, né? Q2 translada, que é D2, mais L1 sobre 2. Isso vai me dar 1,5 L1 mais D2, tá? Ok? 3 vezes 3 sobre 2, né? Ou seja, 3 meios, que vai me dar aí 1,5 L1 mais o quanto a articulação aqui translada. Então, esse vai me dar a posição de N2 em relação à base, né, o comprimento daí, já considerando que a articulação se move, dado pelo valor D2. Tá? A gente vai precisar dessa derivada aqui ao longo do nosso exercício. Então, já calculando ela aqui, ó, se eu derivar L2 em relação ao tempo, né, como que fica? Esse comprimento aqui, meio de L1, 1,5 vezes L1 é constante, né, porque L1 é um valor geométrico, né, o tamanho da barra, portanto não varia com o tempo, então vai dar 0. Então vai ser exatamente a derivada de D2 em relação ao tempo, que eu estou chamando aqui de D2 ponto. Perceba, L2 ponto vai ser D2 ponto. Esse termo aqui não varia com o tempo, portanto é 0. Então L2 ponto igual a D2 ponto. Apenas definindo aqui para depois a gente considerar as nossas deduções matemáticas que vão aparecer aqui nesse exercício. Tá? Então, feito aqui as considerações matemáticas e também geométricas aqui, né, de tamanho da barra e tamanho e distância do centro de massa até a origem, a gente pode prosseguir. Primeiro, né, o que a gente precisa fazer, então, para obter o modelo dinâmico? Calcular as energias cinéticas. Então, eu tenho aqui a componente devido à velocidade linear e a componente devido à velocidade angular. A velocidade linear e angular a gente já calculou lá no modelo cinemático. Portanto, eu já vou colocar aqui direto a resposta, tá? O que seria o VCI do corpo 1? Seria a velocidade linear do corpo 1. O que seria o ômega 1? Seria a velocidade angular do centro de massa do corpo 1, certo? Então, com isso, a gente tem aqui, ó, as velocidades linear e angular do centro de massa do corpo 1. Velocidade em x, em y e z,
linear, velocidade em x, em y, em z angular. Esse corpo aqui se movimenta no plano, né, como se fosse um ponteiro de um relógio aqui girando em torno da minha origem. Portanto, eu não tenho velocidade linear em z, né, e como ele só gira em torno de z, eu só tenho velocidade angular em torno de z. Então, eu não tenho velocidade linear em z e só tenho velocidade angular em z, tá? Igual, semelhante ao exercício que a gente fez lá quando a gente aprendeu o modelo cinemático. Então, pré-requisito aqui para a gente calcular o modelo dinâmico é fazer o modelo cinemático. E como a gente viu, para calcular o modelo cinemático, a gente precisa do MGD. Então, uma coisa está amarrada com a outra. Caso tenha algum erro no modelo geométrico, o modelo cinemático vai sair errado e, consequentemente, o modelo dinâmico também vai sair errado. Tá? Então, tendo aqui o modelo cinemático, né, as velocidades linear e angular do centro de massa 1, a gente pode calcular a energia cinética do corpo 1. Ok? Então, aqui eu tenho meio de M1, VC1 transposto VC1, né, que eu estou chamando aqui de VN aqui, para indicar que é do corpo 1. Então, esse termo aqui, ó, VC transposto VC, nada mais é do que eu transpor esse vetor aqui, ao invés dele ficar 3 por 1, ele vai ficar 1 por 3, né? Então, vai ficar esse aqui, o primeiro elemento, na frente aqui esse aqui, e depois na frente 0. Eu vou fazer linha multiplicado por coluna, por ele mesmo, que vai nos dar o quê? Vai nos dar um escalar. Vai dar 1 por 3 vezes 3 por 1, vai nos dar 1 por 1, que é o quê? O primeiro elemento vezes o primeiro elemento, então vai dar o primeiro elemento ao quadrado, o segundo elemento vezes o segundo elemento, quando eu fizer, né, o produto da linha pela coluna, vai nos dar o primeiro elemento ao quadrado, mais o segundo elemento ao quadrado, mais o terceiro elemento ao quadrado, que é 0. Portanto, vai nos dar Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Quem é Vx? É esse termo aqui, mais Vy ao quadrado, que é esse termo aqui. Fazendo aqui todos esses termos ao quadrado e somando, a gente vai chegar, né, e também considerando que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, a gente vai chegar aqui em L1 quadrado vezes θ1 ponto ao quadrado, ok? Resolvemos essa continha aqui de V transposto V. Depois, ômega transposto e ômega. O que é ômega transposto? É esse cara aqui transposto, portanto, 0, 0 e θ1 transposto. O I é a matriz de inércia, tá? Aqui, pessoal, vale lembrar que é mais um conceito, né, lá das matrizes de inércia. Voltando ao exemplo que eu tinha falado, a gente pode sempre escrever a matriz de inércia em relação ao... Nós sempre vamos escrever a matriz de inércia em relação ao referencial baricêntrico, né? Porém, o referencial baricêntrico, né, um referencial que está no centro de massa, imagina que x, y, z aqui está posicionado bem no meu centro de massa do meu corpo. Mas como que estão apontados os x e o y, z, né? Como a gente já viu, eu posso girar o meu referencial, os meus referenciais, e não é diferente para o referencial que está no centro de massa. Como que está o x, o y, z? Eles estão de tal forma que os elementos fora da diagonal são nulos, né? Vocês também aprenderam isso lá em dinâmica, vale a pena recordar, quando vocês falaram sobre eixos principais de inércia. Então, o que são os eixos principais de inércia? É esse meu referencial que está no centro de massa, orientado, ou seja, né, como que está o meu x e o y, z? Eles estão orientados de maneira que os elementos fora da diagonal são nulos, restando apenas os elementos da diagonal principal, né? Então, são os eixos principais de inércia, né? Era um problema lá de alto valor e alto vetor que vocês aprenderam lá em dinâmica e em estática. Portanto, eu estou aqui com a minha matriz de inércia escrita no meu, em relação ao meu referencial do centro de massa, tá? E ainda considerando os eixos principais de inércia, tá? E, além disso, eu vou considerar de maneira genérica x1, y1 e z1 já
considerando os valores passando para o referencial inercial. Tá? Então, como eu mostrei para vocês, né, aquele produto R transposto IR vai passar para o referencial inercial. Então, estou considerando aqui que X1, Y1 e Z1 já é o resultado dessa conta passando para o referencial inercial. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente tem aqui a nossa matriz de inércia conforme a gente discutiu. Então, fazendo ômega transposto e ômega, nós vamos ter aqui 0, 0, teta ponto, e x1, y1 e z1, 0, 0, teta 1 ponto. Ok? Então, multiplicando aqui linha por coluna, né? Depois a gente vai chegar a esse resultado, depois multiplicando linha pela coluna, a gente chega a esse resultado, que é IZ1 teta 1 ponto ao quadrado, que é exatamente esse termo. Então, fazendo meio de m vezes L1 ao quadrado vezes teta 1 ponto ao quadrado, que vai me dar isso aqui, mais meio de ômega transposto e ômega, que é isso aqui, que vai nos dar esse termo aqui. Então, essa daqui é a energia cinética no corpo 1, tá? Perceba, tem bastante cálculo e álgebra aqui nesse exercício, porém, não resumidamente falando, né? Genericamente falando, nós só estamos calculando a energia cinética por essa equação aqui, ok? Mesmo para o corpo 2, tá? Vamos aplicar novamente as equações. Eu tenho aqui que a velocidade no centro, linear no centro de massa do corpo 2 é dado por esse termo aqui. E aí, quando a gente fizer V transposto V, a gente vai chegar a esse termo aqui, tá? Depois, a velocidade angular no centro de massa do corpo 2 é dado por esse vetor aqui. Quando fizermos ômega transposto e ômega, nós vamos chegar a esse resultado aqui. Substituindo na equação, nós vamos chegar a essa energia cinética aqui para o corpo 2. Seguindo, a energia cinética total que a gente precisa para calcular a equação dinâmica nada mais é do que a soma das energias cinéticas. Então, vou somar a energia cinética do corpo 1 com a energia cinética do corpo 2, já dando aqui essa equação total da energia cinética total aqui, tá? Recordando lá o que a gente falou no começo, né, que o L2 ponto era igual a D2 ponto, se vocês verem aqui, ó, aparece L2 ponto, né? Aqui é L2. Então, L2 é 1,5 L1 mais D2. E L2 pontos? L2 pontos é D2 pontos. Então, substituindo L2 ponto por D2 pontos, vai ficar D2 pontos aqui. Vou deixar L2 para não escrever toda vez meio 1,5 vezes L1 mais D2. A equação já é, né, bem extensa, então, para simplificar aqui a nossa notação, eu estou usando L2, tá? Em seguida, a gente precisa calcular a energia potencial gravitacional para cada um dos corpos. Então, se eu tenho o corpo 1 e o corpo 2, eu tenho aqui mgh do corpo 1, do centro de massa do corpo 1, e mgh do centro de massa do corpo 2, certo? O que é a altura do centro de massa do corpo 1 e a altura do centro de massa do corpo 2? Como a gente está adotando o referencial do Adams, a altura, né, dada pela componente y. Então, se você tiver aqui a matriz T0 CM1, o y aqui, ó, vai ser o quê? L1 sobre 2 seno de teta 1. Se você pegar a matriz T0 CM2, o y vai ser quem? L2 seno de teta 1. Então, do MGD, da posição y do centro de massa, das matrizes 0 CM1 e 0 CM2, nós tiramos a informação aqui da altura do centro de massa 1 e centro de massa 2, resultando aqui nessas equações. Por fim, a energia potencial total é a soma das energias potenciais gravitacionais de cada um dos centros de massa, nos dando essa equação aqui. Ok? Assim, a gente terminou os cálculos das energias. Agora, a gente parte, né, para o cálculo do Lagrangiano. O Lagrangiano é K, né, a energia cinética total menos a energia potencial total, certo? E aí,
Então, a gente pode fazer a energia cinética total que a gente calculou aqui, menos a energia potencial total que a gente calculou aqui, substituindo aqui, para ter o lagrangiano. E depois fazemos as derivadas para tirar os esforços. Ou eu posso utilizar a equação em função da energia cinética total e da energia potencial total também. Vocês podem escolher se preferem escrever usando essa equação, no qual eu faço um menos o outro, ou derivar a energia cinética e potencial separado usando essa equação aqui. Eu vou usar essa equação aqui, tá? Portanto, substituindo I por 1, eu vou ter o quê? A junta 1, ela é rotativa, portanto, eu vou ter tá 1 indicando o torque na junta 1. Tá? Então, o que vai ser o torque na junta 1? Derivada em relação ao tempo da derivada parcial de energia cinética total, o K aqui é energia cinética total, em relação a θ1 ponto. Por que θ1 ponto? Porque em relação a Q1. Quem é Q1? É o θ1. Quem é Q1 ponto? É o θ1 ponto. Então, vou derivar a energia cinética total em relação a θ1 ponto. Menos a derivada da energia cinética total em relação a Q1. Estou falando do torque da junta 1. Quem é Q1? É o θ1. Certo? Depois eu vou derivar a energia potencial em relação a Q1. Quem é Q1? θ1. Portanto, eu vou derivar em relação a θ1. Resolvendo todas essas derivadas aqui, a gente vai sair com a equação que nos dá o esforço da junta 1, que é o torque, já que ela é rotativa. Tá? A junta 2, ela é prismática. Portanto, essa equação aqui vai nos dar a força na junta 2. Tá? A mesma equação, só que ao invés de I valer 1, vale 2. Então, tal 2, que é o esforço na junta 2, nesse caso a força, vai ser as derivadas em relação a Q2. Q2 pontos, que é D2 pontos, e onde seria Q2 vai ser D2. Certo? Então, essas são as duas equações, uma para cada esforço em cada uma das juntas. Né? Lembrando aqui, né, as substituições que a gente fez, para simplificar, né, L2 aqui no lugar de 1,5 L1 mais D2, e D2 pontos no lugar de L2 pontos. Então, tem aqui energia cinética total. Vou fazer primeiro a derivada em relação, percebam aqui, ó, eu tenho que derivar o K, que é a energia cinética total, em relação a θ1 ponto, em relação a θ1, em relação a D2 pontos e em relação a D2. Vou fazer todas essas derivadas separadas aqui, ó. Derivar o K em relação a θ1 ponto, onde que aparece θ1 ponto? Aqui, ó. Perceba que o θ1 ponto está em evidência aqui, multiplicando todo esse termo. Então, derivar isso aqui em relação a θ1 ponto, isso tudo aqui é uma constante, né, que aparece aqui. O 2, que está no expoente, passa multiplicando, cortando com 2. Então, vai ficar esse termo, θ1 ponto. Certo? Derivada aí em relação a θ1 ponto. Depois, derivar o K, que é essa equação total aqui, em relação a D2 pontos. Onde aparece D2 pontos? Apenas aqui. Né? Então, como que eu derivo isso aqui em relação a D2 pontos? Vai ficar meio de M2, o 2 está no expoente, passa para cá multiplicando, cortando com 2, ficando M2 vezes D2 pontos. Está aqui. Depois eu vou derivar o K em relação a quem? Em relação a θ1. Onde que aparece θ1? Não aparece θ1. Então, se o θ1 não aparece, tudo isso é constante, derivada da constante é nula. Depois eu vou derivar em relação a D2. Onde que aparece D2? Aqui aparece D2 pontos, não é D2. Portanto, esse termo é constante, vai dar zero. E aqui, onde aparece D2? D2 aparece aqui em L2, ó. L2 é meio, 1,5 vezes L1 mais D2. Você pode substituir aqui e fazer derivada, ou você pode usar, né, a regra da cadeia lá da derivada. Ó. Derivar o K em relação a D2 é derivar o K em relação a L2, já que aparece L2 e não D2, e depois derivar o L2 em relação a D2. Pode usar, então, a regra da cadeia, ou pode substituir
essa expressão aqui e fazer a derivada. Tá? Fazendo essa derivada, o que a gente vai chegar? Que em M2 L2 θ1 ponto ao quadrado. Né? Derivar K em relação a L2 é esse termo aqui multiplicando θ1 é constante, não aparece L2, esse aqui também não, esse também não, só aparece aqui. Então, seria meio de M2 L2 ao quadrado vezes θ1 ponto ao quadrado. M2 θ1 ponto ao quadrado é constante, então vai ficar aqui, ó, M2 θ1 ponto ao quadrado. O 2 do expoente passa multiplicando, corta com 2, ficando isso aqui. Derivada de L2 em relação a D2, ó, é essa daqui. Esse termo não aparece D2, portanto é nulo, e derivada de D2 em relação a D2 vai dar 1, portanto sobra 1. Então, isso aqui vezes 1 vai dar isso aqui. Então, percebam, pessoal, que aqui nós estamos usando vários conceitos de cálculo, vários conceitos de álgebra, de desenho técnico, né, para a gente poder entender o movimento espacial, né, de programação, de simulação. Isso torna essa disciplina, né, tão interdisciplinar, e senos e cossenos, trigonometria, né, coisas que vocês sempre talvez se perguntaram, né, aonde que a gente usa toda essa matemática. Aqui é um excelente exemplo de onde você usa toda essa matemática, certo? É fundamental, né, ter o conhecimento do cálculo, da álgebra, da geometria, para poder entender esse exercício aqui e, consequentemente, entender a última parte da nossa disciplina, né? Porque o cálculo dinâmico aqui fecha o projeto do robô, né? Então, vocês veem aqui na prática onde usa tudo isso. Então, derivei aqui o K em relação a D2 pontos. O resultado eu vou derivar em relação ao tempo. E o mesmo aqui, ó. Eu derivei o K em relação a θ1 ponto, vou pegar o resultado e vou derivar em relação ao tempo. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Eu derivei K em relação a θ1 ponto, que me deu isso aqui. Agora eu vou derivar isso aqui em relação ao tempo. E o mesmo aqui, ó. Eu derivei o K em relação a D2 pontos, né? Que está aqui, aqui. E agora eu vou pegar esse resultado e vou derivar em relação ao tempo, né? Vamos pegar, então, isso aqui e derivar em relação ao tempo. M1, L1 ao quadrado, mais 1Z1, mais 1Z2, mais M2 vezes L2 ao quadrado. Tudo isso multiplicando θ1 ponto. Derivar isso em relação ao tempo, percebam que vai cair numa regra do produto da derivada aqui, ó. Derivada do produto. Por quê? Porque esse termo não varia com o tempo, nem esse, mas esse varia. O L2 varia com o tempo. Né? O L2 varia com o tempo, como? Assim como o D2 varia com o tempo, certo? E também o θ1 ponto varia com o tempo. O que é a derivada de θ1 em relação ao tempo? É θ1, 2 pontos. E aqui aparece pela primeira vez as acelerações das articulações, tá? Então perceba que aqui, ó, θ1, 2 pontos é o quê? O quanto que a articulação 1 acelera. Ela gira com um certo ângulo, com uma certa velocidade, com uma certa aceleração. A aceleração com que a articulação gira é o θ1, 2 pontos, certo? Então, fazendo essa derivada, isso aqui é a primeiro vezes a derivada do segundo, depois o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, a derivada do segundo aqui, vezes o primeiro, que vai me dar esse termo aqui, e o segundo, que está aqui, vezes a derivada do primeiro. A derivada do primeiro aqui vai ficar o quê? Esses termos aqui são constantes, né? Então, derivada da constante vai dar nula, anulando esses termos. Depois, 2, está no expoente desce, 2, M2, L2, vezes L2 pontos. Né? Derivada em relação ao tempo desse termo aqui vai ser 2, M2, L2, vezes L2 pontos. O que é L2 pontos? É D2 pontos. Ok? Então, tá aí as
derivadas. Depois eu vou derivar o resultado que eu tinha aqui, ó, derivado D1K, D1, D2 pontos, né? O resultado que era M2, D2 pontos em relação ao tempo. Esse é fácil, é uma constante vezes D2 pontos, então vai ser M2 vezes D2, 2 pontos. E aqui novamente, ó, o que é 2 pontos? D2 é o movimento da articulação 2, que ela é prismática, então ela vai para frente ou para trás. Né? Com que velocidade, com que aceleração que esse atuador vai para frente e para trás? A aceleração desse atuador é o D2, 2 pontos, certo? Então aparece aqui também, pela primeira vez, a aceleração das articulações. Articulação 1 e articulação 2. Beleza? Derivando a parte da energia potencial, que é esse termo aqui, né? Eu tenho que derivar em relação a D2 e tenho que derivar em relação a θ1. Então, vamos pegar aqui energia potencial total, né? E vamos derivar em relação a θ1, dando esse termo aqui. E vamos derivar em relação a D2. Novamente, ou você substitui D2 na equação, ou faz a regra da cadeia. Deriva em relação a L2 e L2 em relação a D2, que vai nos dar, por fim, esse termo aqui. Substituindo, então, todos esses resultados das derivadas nas nossas equações, né? Nessa equação aqui e nessa equação aqui, a gente chega, por fim, então, a essas duas equações aqui, que nos dão os esforços nas articulações, certo? Era para isso, foi para isso que a gente fez todos esses cálculos aí, tá? Vamos interpretar agora esse resultado. Percebam, aqui ó, no primeiro termo, eu tenho aqui D2 pontos e θ1 ponto. Então, tenho aqui o movimento da articulação 2 ponto, né, o Q2 pontos e o Q1 ponto, certo? Ou seja, eu tenho algo que multiplica Q ponto 1, Q ponto 2. Como se fosse aqui, ó. Algo, uma constante, uma matriz que multiplica Q1 ponto vezes QI da junta 1 e depois Q2, que é o da junta 2, né? Então, primeiro vale 1, depois vale 2. O que é esse termo? Esse termo, se vocês recordarem lá da dinâmica, é o termo que a gente chamava lá de termo de Coriolis, que é quando eu tinha o efeito, né? Por exemplo, você tinha uma partícula movendo num disco com uma certa velocidade e esse disco rotacionando. É exatamente esse termo aqui, ó. Imaginem que eu tenho o meu elemento terminal transladando devido à articulação 2 e isso tudo girando devido à articulação 1. Então aparece aqui o termo de Coriolis, certo? Aqui, ó, vocês têm um termo que está multiplicando θ1, 2 pontos, que é o que? Aceleração da junta 1, como se fosse o Q1 ponto, né? Que é uma aceleração angular, né? Que lá da dinâmica também, vocês chamavam de matriz de inércia. Matriz de inércia é a matriz que multiplicava a aceleração, né? Como se fosse a massa vezes a aceleração nas equações de Newton, né? Então, a matriz de inércia, que multiplica a aceleração da articulação, é exatamente esse termo aqui nessa equação, e esse termo aqui da massa 2 na segunda equação. Então, na primeira equação, da matriz de inércia, que vai aparecer todo esse termo que multiplica a aceleração da junta 1, e aqui vai aparecer M2, que multiplica a aceleração da junta 2, certo? Depois nós temos aqui, ó, por exemplo, um termo que multiplica a velocidade da articulação ao quadrado, né? Lá da dinâmica, quem era o termo que multiplicava a aceleração ao quadrado, né? Que a gente chamava de aceleração centrípeta, né? Então, é um termo centrípeta, né? Então, M2L2, né, corresponde aqui na matriz C ao termo que multiplica a velocidade da articulação, que é θ1 ponto, elevado ao quadrado. Portanto, o termo de centrípeta. Né? E aqui, ó, esse termo e esse termo não multiplica nem a velocidade, nem a aceleração da articulação. Apenas o movimento da articulação, né? Que é o θ1, que aparece aqui dentro do seno e cosseno, né? E D2, que vai aparecer aqui dentro do L2,
ou seja, depende apenas das alturas, né, como a gente viu lá, que era o termo gravitacional, ok? Um modelo totalmente não linear, né? Por que não linear? Porque o θ1 aparece dentro de seno e cosseno, o θ1 ponto ele é elevado ao quadrado, né? Ou seja, o modelo, o D2 vai aparecer aqui ao quadrado também, ou seja, os movimentos das articulações, eles não estão apenas multiplicados por constante, eles aparecem elevado ao quadrado, aparece dentro de seno e cosseno, o que torna esse modelo aqui totalmente não linear. Aqui a gente está interessado no quê? Em fornecer os valores de θ1, θ1 ponto, θ1 2 pontos, T2, D2 pontos, D2 2 pontos, e consequentemente calcular os esforços nas articulações 1 e 2, torque na junta 1 e força na junta 2. Então, é isso que a gente vai fazer para plotarmos as nossas curvas, ok? Uma última observação teórica aqui é a seguinte: como eu disse para vocês, o modelo ele é baseado em energia, então ele é um modelo escalar. Porém, ele está nos dando o torque em 1 e a força em 2, que são grandezas o quê? Vetoriais. Na teoria de Lagrange, a gente chama isso de esforços generalizados. Por quê? Porque são esforços na direção da articulação, como eu falei para vocês no início dessa aula aqui. Então, para onde que está apontado o torque na junta 1? Está na direção do movimento da junta 1. A junta 1 ela é rotativa em torno de Z. Então, Z1 está apontando para fora aqui, né, no sentido perpendicular ao plano da imagem. Consequentemente, o torque na junta 1 é um vetor que também vai estar apontando na direção de Z1. E o 2? A força da junta 2, a junta 2 ela é prismática, então ela vai para frente e para trás na direção de quem? De X2. Né? Então, se esse mecanismo girar, o X2 gira junto e a força vai estar sempre na direção de X2. Né? Então, a força, o tal 2, que é esse aqui, possui esse módulo. Mas qual a direção e o sentido? A direção e o sentido de X2. E o τ1? τ1 possui esse módulo. Né? Para eu falar assim, olha, o torque na junta 1 é de 10 Nm. A força na junta 2 é de 50 newtons. Então, o valor, o módulo, é dado por essa equação. E a direção e o sentido? É dado pela direção e o sentido de Z1, no caso na junta 1, pois é o movimento de Z ocorre, o movimento da junta 1 ocorre na direção de Z1. E aqui, né, usando o sistema de coordenadas equiponentes, o vetor da direção da junta Q2 é X2. Portanto, a direção e o sentido da força 2 é coincidente com X2. Tá? Porém, novamente, como sempre, a gente precisa escrever isso no referencial inercial. E assim como a gente fez para as inércias, a gente faz aqui, ó. Imagine, eu tenho o meu vetor escrito nessa direção, porém eu quero escrever no referencial inercial. Como que eu faço para passar do referencial móvel, né, que é o referencial que está preso aqui na junta, aqui na direção de X2 e que gira junto com X2 para o referencial móvel? Basta pré-multiplicar pelas matrizes de rotação. Né? Então, igual a gente fez, né, na teoria ali das matrizes de inércia. O τ1, então, ele está onde? Na direção de Z1. Então, vou escrever 0, 0, τ1, na direção de Z. E vou pré-multiplicar pela matriz de rotação do referencial 0 para 1. Por quê? Porque τ1 está na junta 1. Então, lá da matriz, de novo, modelo geométrico direto, da matriz T01, a gente tem a matriz aqui, a submatriz dos cossenos diretores, que vão nos dar a rotação do referencial 1 em relação ao referencial 0. O referencial 1 gira em torno do referencial 0, né, em torno de Z. Portanto, matriz de rotação em torno de Z, vezes 0, 0 e τ1. Quando a gente fizer esse produto aqui, vai dar τ1 em Z. Não muda nada por quê, pessoal? Porque, imagine, ó, essa junta está girando em torno de Z. O Z vai estar sempre saindo do papel. Então, por mais que essa junta gira, o Z vai estar sempre
coincidindo com Z do referencial móvel. Portanto, no referencial móvel, o esforço vai estar na direção Z. Ok? Já a força 2, ela está na direção de x2. Para passar por referencial do referencial móvel, referencial 2 por referencial inicial, basta eu pré-multiplicar pela matriz R02, que vem lá da matriz T02, que é a matriz de passagem homogênea de 0 para 2. Então, a gente tem aqui essa submatriz de rotação, né? Se você fizer um MGD, você vai chegar nessa matriz, ok? Multiplicando por tal 2. O tal 2 aqui, ó, não está na direção de x, então vou escrever tal 2, 0, 0, ok? Se ele tivesse na direção de z, ia ser igual aqui, 0, 0, seria 0, 0 de tal 2. Nesse caso, como ele está na direção do x2, vou escrever tal 2, 0, 0. Fazendo a continha, a gente chega a cosseno de θ1 vezes tal 2, θ1 vezes tal 2. O que isso significa, pessoal? Imagina que esse mecanismo aqui girou um pouquinho, estava na condição inicial, ele está aqui, e ele girou, imagina, de um ângulo θ1. Quando ele gira, no referencial inercial, eu tenho uma componente em x e tenho uma componente em y. Então, ó, na condição inicial, né, x2 coincide com o referencial inercial. Quando o meu mecanismo gira, o x2 gira junto. De tal maneira que o meu referencial inercial mantém parado. E agora o meu x2 girou de θ1, de tal maneira que eu tenho uma componente em x e uma componente em y. Qual que é a componente em x? Tal 2 cosseno de θ1. E qual que é a componente em y? Tal 2 seno de θ1. Está aparecendo exatamente aqui, ó. Ok? Então, essa interpretação, né, do resultado, porém, matematicamente, basta a gente pegar a matriz T02, pegar a submatriz de rotação e multiplicar aqui pelo vetor tal 2, 0, 0, visto que tal 2 está na direção de x2. Então, aparece aqui. Quando a gente fizer a continha, o resultado já vai sair no referencial inercial. Então, é isso aqui que a gente vai plotar, ó. Tal 1 em Z, né? Tal 1Z, que é a direção de Z, que é dado por esse módulo. Depois, cosseno de θ1 vezes tal 2, né? Tal 2 está aqui, eu vou multiplicar por cosseno de θ1 para ter o esforço na direção x do referencial global. E depois seno de θ1 vezes tal 2, né? Para plotar o esforço da junta 2 na direção y do referencial global. Esses esforços plotados no referencial global vão ser, então, comparados com a nossa simulação. Perceba, na simulação, a gente deu apenas um clique ali e a gente pega esses gráficos. Por trás, né, do modelo do ADAS ali, todos esses cálculos que a gente demorou aí, toda essa 1h30 quase aqui de vídeo discutindo. Então, quando a gente faz uma simulação no ADAS, ou em qualquer software, né, cai aí, a gente precisa de saber o que a gente está plotando, porque senão não tem nem como a gente analisar o mecanismo, né, analisar a resposta, interpretar a resposta. No final, lá no ADAS, o que a gente vai estar plotando é isso aqui, ó, as componentes da força em x e y do referencial global e a componente z do torque da junta 1, né? Porque a junta 1 está girando em torno de z. Vão dar 3 gráficos para a gente, que são os gráficos que a gente vai analisar. Ok? Com isso a gente termina aqui. Então, na semana que vem, a gente plota esses gráficos, compara esse resultado teórico que a gente obteve com o resultado do ADAS. Até mais, obrigado.